Filho, presta atenção. Você acha que chegou aqui por acaso? Acha que deu play neste vídeo só porque quis? Não. Eu mesmo, o Senhor, fiz você parar tudo e prestar atenção agora. E deixa eu te dizer uma coisa séria. Se você ignorar o que eu vou te falar, pode perder algo muito precioso. Algo que talvez nunca mais tenha outra chance de recuperar. Você já teve aquela sensação de que perdeu uma oportunidade? De que deveria ter feito algo diferente e agora se arrepende? Pois é, não quero que isso aconteça com você de novo. Eu sei que o mundo te distrai. Sei que agora mesmo sua mente pode estar querendo te fazer sair deste vídeo. Mas escuta, isso que eu vou te revelar pode transformar sua vida. E se você ficar até o final, eu tenho uma recompensa especial para você. Uma resposta, um sinal, algo que você estava esperando há muito tempo. Então fica comigo. Me dá só alguns minutos da sua atenção e eu vou te mostrar o que você precisa saber antes que seja tarde demais. Escreva nos comentários: Senhor, você tem todo o meu tempo. Filho, escuta o que eu vou te dizer agora. Você pode até achar que veio parar aqui por acaso, que esse vídeo apareceu do nada, sem motivo algum. Mas eu, o Senhor, te digo, nada acontece sem um propósito. Eu te trouxe aqui porque preciso falar com você, porque há algo urgente que você precisa entender antes que seja tarde demais. Eu sei exatamente o que tem passado no seu coração. Sei das dúvidas que te cercam, dos medos que tentam te paralisar, das dores que você carrega em silêncio. Você já se perguntou quantas vezes tentou seguir sozinho e se sentiu perdido? Quantas vezes achou que eu estava distante, quando na verdade eu sempre estive ao seu lado? Hoje eu te digo, não ignore este momento. Não é um vídeo qualquer, não é mais uma mensagem para ser esquecida daqui a alguns minutos. Eu estou falando com você. E se você me ouvir agora, pode evitar perdas que nem imagina. Você tem pedido respostas, tem orado, tem clamado por um sinal. Aqui está. Eu estou te chamando, estou te puxando de volta para perto de mim, porque há algo precioso em jogo. Algo que, se você ignorar, pode se perder para sempre. Quantas vezes eu já tentei te alcançar e você não percebeu? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos e você deixou escapar? Mas hoje, eu te digo, chegou a hora de despertar. Chegou a hora de abrir os olhos e entender que você não pode continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. O tempo está correndo. As escolhas que você faz hoje determinam o que você vai colher amanhã. E se você decidir ignorar minha voz mais uma vez, pode ser que lá na frente perceba que perdeu algo valioso demais para ser recuperado. Por isso, filho, preste atenção. Eu estou aqui. Eu estou falando com você. Não me ignore. Não feche os ouvidos para o que eu quero te mostrar. Filho, ouça com atenção. Há algo muito maior acontecendo ao seu redor do que você consegue perceber. Você pode até achar que os dias passam normalmente, que tudo segue seu curso como sempre, mas eu te digo, existe uma batalha sendo travada neste exato momento. E ela não é apenas ao seu redor, ela é pela sua vida. O inimigo tenta te enganar, te distrair, fazer você acreditar que tem tempo de sobra, que pode deixar para depois, que nada demais está acontecendo. Mas eu vejo o que você não vê. Eu sei o que está em risco. Você já se perguntou por que tantas vezes as coisas parecem dar errado? Porque, mesmo tentando, você sente que algo te puxa para trás. Eu vou te dizer, há forças lutando para te afastar do seu propósito. Há um plano contra você, um plano para te fazer desistir, para roubar aquilo que eu preparei para a sua vida. Mas hoje, eu estou aqui te alertando, porque você não pode ignorar isso. Não pode continuar vivendo como se essa luta não existisse. O que está em jogo não é pouca coisa. É a sua paz, é o seu futuro,
é a sua fé. Se você continuar dando ouvidos às vozes erradas, se continuar se deixando levar pelas distrações do mundo, pode acabar perdendo algo que não se recupera tão facilmente. Você já parou para pensar quantas oportunidades eu já te dei? Quantas portas eu abri que você não percebeu? Quantos livramentos eu te concedi sem que você soubesse? Mas há algo que você precisa entender. As chances não são infinitas. Eu estou te chamando para despertar, para enxergar a verdade antes que seja tarde. Você não pode continuar no piloto automático, vivendo dia após dia, sem entender o que está acontecendo nos bastidores espirituais. O inimigo quer que você pense que sua vida é só o que seus olhos veem. Mas eu te digo, há algo maior, há algo eterno. E se você ignorar isso agora, pode perder algo precioso demais para ser trocado por qualquer coisa passageira. Não deixe para perceber quando for tarde. Não espere a dor, a perda, o arrependimento. A decisão que você toma agora pode mudar tudo. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho ouvir tua voz. Eu quero ver quem está disposto a despertar e lutar pelo que realmente importa. Filho, preste atenção. Você tem pedido respostas, tem clamado por direção, tem questionado os acontecimentos da sua vida. Mas será que está realmente ouvindo o que eu estou tentando te mostrar? Você acha que as coisas acontecem por acaso? Que os desafios, as lutas, as situações inesperadas são meros detalhes do destino? Não. Tudo o que acontece ao seu redor carrega um propósito. E eu estou falando com você o tempo todo, através dos sinais, dos detalhes, das portas que se abrem e das portas que se fecham. Eu tento te guiar. Mas muitas vezes você está ocupado demais, distraído demais, preocupado demais para perceber minha voz. Quantas vezes você pediu uma resposta e eu te dei, mas não do jeito que você esperava? Você queria um caminho fácil, uma solução imediata. Mas eu, que vejo além do que você pode enxergar, sabia que o melhor para você era diferente do que imaginava. Eu falo com você quando algo que parecia certo não dá certo. Eu falo com você quando algo dentro do seu coração te avisa que aquele caminho não é o correto. Eu falo com você através das pessoas que eu coloco na sua vida, dos acontecimentos que parecem coincidências, mas são a minha mão te guiando. O problema, filho, é que muitas vezes você quer que eu fale do seu jeito, dentro das suas expectativas. Mas se você quer ouvir minha voz, precisa abrir os olhos espirituais. Precisa parar de tentar controlar tudo e confiar que eu sei o que estou fazendo. Sabe por que algumas coisas ainda não mudaram na sua vida? Porque antes de mudar as circunstâncias, eu quero mudar você. Antes de te levar aonde você quer estar, eu preciso que você esteja preparado. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e ver que tudo fazia parte de um plano maior. Não endureça seu coração, não ignore os sinais. Eu estou te mostrando o caminho, mas você precisa escolher segui-lo. Filho, eu tenho te chamado, tenho sussurrado ao seu coração, tenho enviado sinais, tenho feito de tudo para que você perceba. Mas até quando você vai continuar ignorando minha voz? Até quando vai fingir que não escuta, que não sente, que não percebe o que eu estou tentando te mostrar? Você não imagina o perigo de fechar os ouvidos para mim. Você pode achar que tem tempo, que pode deixar para depois, que amanhã é um novo dia e que sempre haverá outra oportunidade. Mas o tempo não espera. Cada dia que passa, sem que você atenda ao meu chamado, é um dia que não volta, um dia que você pode estar se afastando ainda mais do seu propósito. Sabe por que sua vida parece estagnada? Porque tantas vezes você sente um vazio que nada preenche. Porque você tem ignorado o que realmente importa. Você busca soluções em todos os lugares, menos em mim. E enquanto você continuar resistindo, continuará sentindo esse peso no peito, essa falta de direção, essa sensação de que sempre está faltando algo. Eu não te chamei para viver assim.
Eu não te criei para andar sem rumo, sem propósito, sem sentido. Mas se você continua ignorando minha voz, as consequências virão. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas já perderam oportunidades porque pensaram que teriam tempo para decidir depois? Quantos já se arrependeram tarde demais por não terem ouvido meu chamado quando eu tentei avisá-los? Não brinque com isso. Não adie o que eu estou pedindo para você fazer. Porque quanto mais tempo você demora para me atender, mais distante você fica daquilo que eu preparei para você. E se um dia você acordar e perceber que perdeu algo que nunca mais poderá recuperar, que desperdiçou tempo demais fugindo daquilo que era para te fazer crescer, hoje eu te dou uma escolha: continuar ignorando ou finalmente abrir seu coração para mim. Eu estou aqui chamando você, mas eu não posso te forçar. Eu só posso esperar que você decida me ouvir. Escreva nos comentários: Senhor, eu atendo ao teu chamado. Quero ver quem realmente está disposto a sair da zona de conforto e viver o que eu preparei. Filho, escuta com atenção, porque você pode estar se afastando do seu propósito sem nem perceber. O inimigo não precisa destruir sua vida para te afastar de mim. Ele só precisa te distrair. Só precisa ocupar sua mente com coisas que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco te roubam do que realmente importa. Quantas vezes você já quis orar, mas o celular te chamou? Quantas vezes você sentiu no coração que deveria passar mais tempo comigo, mas deixou para depois porque estava ocupado demais? Quantas vezes você começou a caminhar na fé, mas foi puxado de volta pelos mesmos velhos hábitos, pelas mesmas velhas desculpas? O mundo está cheio de distrações. Algumas parecem pequenas, insignificantes, mas são justamente essas que dia após dia vão roubando sua atenção, seu tempo, sua energia. Sabe aquele desânimo que você sente? Aquela sensação de estar sempre cansado, sem força, sem direção? Não é por acaso. Você tem gastado sua energia com tantas coisas que quando chega a hora de buscar a minha presença, você já não tem mais nada para me entregar. Filho, eu quero te ver crescendo, te ver avançando. Eu quero te usar para coisas grandes, mas como posso fazer isso se você está sempre distraído? Você acha que ainda tem tempo para deixar para depois, mas eu te digo, o tempo está passando. E quanto mais você se distrai, mais longe você fica daquilo que eu tenho para você. O que hoje está ocupando o lugar que era para ser meu na sua vida. O que tem tomado seus pensamentos, o que tem roubado o seu tempo. Porque eu te garanto, aquilo que você alimenta, cresce. E se você continua alimentando apenas o que te afasta de mim, não se surpreenda se um dia acordar e perceber que está longe demais. Mas ainda há tempo, ainda há uma escolha. Se livre das distrações, volte o seu olhar para mim, porque eu tenho algo muito maior para te mostrar. Filho, pare um instante e olhe ao seu redor. Você percebe como os dias estão voando? Como as semanas, os meses e os anos passam num piscar de olhos? Você sente que mal começa algo e já é levado pela correria da vida para a próxima coisa? Isso não é apenas uma impressão. O tempo está correndo. E cada dia que passa é um dia a menos. Um dia que não volta. Um dia que você não pode recuperar. Você já se perguntou quantas coisas você deixou para depois e nunca mais fez? Quantas oportunidades você perdeu porque achou que teria tempo de sobra? Quantos momentos você desperdiçou com coisas que agora percebe que não tinham valor algum? Eu vejo cada segundo da sua vida. Vejo como você se distrai, vejo como você se deixa levar pelas preocupações. Vejo como você empurra decisões importantes para o futuro, acreditando que terá outra chance. Mas, filho, escute, nem sempre haverá um depois. Você tem vivido como se tivesse todo o tempo do mundo, mas a verdade é que cada escolha que você faz hoje está construindo o seu amanhã.
E se você continuar deixando as coisas espirituais para depois, o que será da sua vida quando perceber que não há mais tempo? O inimigo quer que você pense que sempre pode começar amanhã, sempre pode buscar a mim amanhã, sempre pode obedecer amanhã. Mas, filho, amanhã não é garantido. O que você tem é o agora. E o que você faz agora vai definir o que você colhe depois. Eu já vi muitos que pensaram que teriam mais tempo, mas quando perceberam, era tarde demais. Não seja um deles. Não desperdice os dias que eu te dou. Use seu tempo para aquilo que realmente importa. Pare de viver como se houvesse tempo infinito. Volte-se para mim enquanto ainda há tempo. Escreva nos comentários: Senhor, eu decido agir agora. Quero ver quem entendeu que não há mais tempo a perder. Filho, eu já falei com você tantas vezes, mas será que você tem prestado atenção? Será que você realmente tem ouvido minha voz ou tem escolhido ignorar os sinais que eu envio todos os dias? Eu não sou um Deus distante. Eu não falo apenas em momentos grandiosos ou através de milagres extraordinários. Eu falo nos detalhes, eu falo no silêncio, eu falo nas coisas simples da vida que você vive apressado demais para perceber. Lembra daquela vez que você estava prestes a tomar uma decisão errada e algo dentro de você disse para parar? Lembra daquela porta que se fechou e você não entendeu o motivo, mas depois percebeu que foi livramento? Lembra daquele dia que parecia que tudo estava perdido, mas de repente uma solução inesperada surgiu? Esses são os meus sinais. São as formas que eu uso para te guiar, para te proteger, para te mostrar que eu estou aqui. Mas muitos passam pela vida de olhos fechados, sem enxergar o que eu faço. Muitos só percebem quando já é tarde demais. Quantas vezes eu tentei te avisar e você ignorou? Quantas vezes eu te puxei para perto e você resistiu? Quantas vezes eu te dei um caminho e você escolheu outro? Porque parecia mais fácil, mais rápido, mais conveniente? Filho, eu estou te perguntando hoje, até quando você vai ignorar os sinais? Até quando vai fingir que não me ouve? Eu não quero que você aprenda da maneira mais difícil. Eu não quero que você olhe para trás, cheio de arrependimento, por não ter me ouvido antes. Eu estou te chamando agora. Eu estou mostrando o caminho agora. Mas eu não posso decidir por você. A escolha é sua. Você pode continuar ignorando, achando que tudo é coincidência, ou pode abrir os olhos e perceber que sou eu falando, sou eu guiando, sou eu tentando te levar para um lugar seguro. Não feche mais o coração, não se faça de surdo. Os meus sinais estão por toda parte. Filho, você já parou para pensar em quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos e você não percebeu? Em quantas chances eu te dei, mas você estava distraído demais, ocupado demais, com medo demais para agarrá-las. A verdade é que muitas portas que você tanto pede para abrir, eu já abri. Muitos caminhos que você implora para encontrar, eu já coloquei diante de você. Mas por algum motivo, você não viu. Ou pior, você viu, mas hesitou. Quantas vezes eu te dei uma oportunidade e você recusou porque achou que não era o momento certo? Quantas vezes eu te chamei para um novo começo e você se prendeu ao passado com medo de arriscar? Quantas vezes eu enviei pessoas para te ajudar e você desconfiou, afastou ou simplesmente não deu valor? Filho, escute. As oportunidades que eu dou não são eternas. Eu coloco diante de você chances que podem transformar sua vida, mas se você não souber enxergar e agir no tempo certo, elas passam. E muitas delas não voltam. Se você continuar esperando um cenário perfeito, se continuar achando que precisa estar 100% pronto, você nunca vai sair do lugar. Porque a verdade é que as maiores oportunidades aparecem quando você menos espera. A pergunta que eu te faço hoje é: até quando você vai continuar deixando passar o que eu tenho para você?
Até quando vai se agarrar às desculpas, ao medo, à incerteza, enquanto o tempo continua correndo? Eu quero te levar para um novo nível. Quero te entregar mais, mas para isso você precisa estar pronto para reconhecer e aceitar as oportunidades quando eu as trouxer. Hoje olhe para trás e reflita. Quantas oportunidades você já perdeu sem perceber? Agora, olhe para frente e decida. Você vai continuar perdendo ou vai abrir os olhos e segurar firme no que eu estou colocando diante de você? Escreva nos comentários. Senhor, eu escolho enxergar e aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá. Quero ver quem realmente entendeu que não pode mais perder tempo. Filho, eu sempre estive aqui. Sempre te chamei, sempre te protegi, sempre cuidei de cada detalhe da sua vida, mesmo quando você nem percebia. Mas por quantas vezes você virou as costas para mim? Você pode achar que seguir sozinho é melhor, que pode controlar tudo sem a minha presença, que consegue resolver as coisas do seu jeito. Mas eu te pergunto, até aqui isso tem funcionado? Quantas noites você já passou em silêncio, sentindo um vazio que nada preenche? Quantas vezes tentou buscar felicidade em lugares que só te deixaram ainda mais perdido? Quantas vezes acreditou que estava no caminho certo, mas no final se deparou com frustração e dor? Isso acontece quando você escolhe caminhar sem mim, quando você decide que não precisa da minha voz, da minha direção, do meu cuidado. Mas eu nunca te forcei, nunca te obriguei. Eu apenas esperei você perceber que sozinho não dá. Esperei você entender que tudo que o mundo te oferece é passageiro. Esperei você cansar de se machucar e decidir voltar para os meus braços. Filho, longe de mim, você pode até ter momentos de prazer, pode até sentir que está no controle, mas nada disso dura, porque fora da minha presença tudo é vazio. Você pode até construir coisas, mas sem alicerce firme, elas desmoronam. Você pode até conquistar vitórias, mas sem a minha paz, elas não têm sentido. Eu não quero te ver sofrendo. Eu não quero ver você quebrando a cara de novo e de novo, tentando encontrar sentido em coisas que nunca vão te preencher. Eu te criei para estar comigo, para andar nos meus caminhos, para viver o melhor que eu tenho para você. Mas se você insiste em se afastar, se insiste em me ignorar, as consequências virão. Não porque eu quero te castigar, mas porque longe de mim o inimigo encontra brechas. Ele sabe que sem a minha proteção você se torna vulnerável. Mas filho, se hoje você sente que tem estado longe, se hoje você percebe que tem dado as costas para mim, saiba que eu ainda estou aqui. Ainda estou te esperando, ainda estou pronto para te receber de volta, ainda tenho planos para a sua vida. Só depende de você. Você pode continuar se afastando, ignorando a minha voz, ou pode tomar a decisão de voltar agora. Filho, por que você insiste em aprender do jeito mais difícil? Por que precisa sentir a dor antes de entender o que eu já estou te dizendo agora? Eu falo com você antes da queda, mas você só quer ouvir depois que já está no chão. Eu te dou avisos, te envio sinais, coloco alertas no seu caminho, mas você insiste em seguir sem me dar ouvidos. Você já percebeu como o ser humano só busca a mim quando tudo desmorona? Quando as portas se fecham, quando a saúde falha, quando o dinheiro acaba, quando as pessoas vão embora. Mas filho, por que esperar que a dor te ensine o que eu já estou tentando te ensinar com amor? Você acha que precisa sofrer para aprender, que precisa perder para dar valor? Não! Eu não te criei para viver assim, aprendendo na base da dor. Mas se você não me escuta agora, se ignora minha voz, quando as coisas ainda estão no controle, a vida vai te ensinar da maneira mais dura. Quantos já olharam para trás e disseram: "Ah, se eu tivesse ouvido a voz de Deus antes"? Quantos choraram arrependidos por terem desperdiçado as oportunidades que eu dei? Você quer ser mais um? Filho, eu quero que você me busque enquanto tudo ainda está de pé.
não só quando estiver em ruínas. Eu quero que você aprenda no tempo da graça, não no tempo da dor, porque sim, a dor ensina, mas o arrependimento não traz de volta o tempo perdido. Não espere a perda para entender o valor do que eu te dei. Não espere a tempestade para lembrar que eu sou o abrigo. Não espere tudo dar errado para perceber que sem mim você não tem nada. Eu estou falando com você agora. Vai esperar a dor bater na sua porta ou vai decidir me ouvir antes? Escreva nos comentários. Senhor, eu escolho te ouvir antes da dor. Quero ver quem realmente entendeu que o tempo de agir é agora. Filho, eu tenho algo para você. Algo grande. Algo preparado desde o começo. Algo que só você pode receber. Mas tem uma coisa que você precisa entender. As bênçãos que eu tenho para a sua vida não são automáticas. Eu sou um Deus de promessas, mas também sou um Deus de princípios. E existem coisas que só acontecem quando você se levanta, quando você decide agir, quando você escolhe caminhar pela fé. Quantas vezes eu já coloquei algo diante de você e você hesitou? Quantas vezes eu te entreguei oportunidades e você teve medo de avançar? Quantas vezes eu já falei ao seu coração, mas você ficou esperando o momento perfeito para obedecer? Filho, escute. O tempo de agir é agora. Se você continuar esperando sentir segurança para se mover, vai perder aquilo que eu já preparei. Se continuar esperando que tudo esteja alinhado perfeitamente, pode acabar vendo a bênção passando diante dos seus olhos sem que você a alcance. Eu já vi muitos perderem aquilo que eu havia separado para eles, simplesmente porque não tiveram coragem de confiar. Simplesmente porque esperaram demais, simplesmente porque deixaram o medo falar mais alto do que a fé. E eu não quero que isso aconteça com você. Mas, filho, eu não posso agir por você. Eu não posso te forçar a dar o passo que precisa dar. A bênção está aqui, pronta, esperando, mas só quem se levanta em fé pode tomá-la para si. O que eu te chamei para fazer? Qual foi a direção que eu já te dei e que você ainda não obedeceu? O que tem segurado sua vida e impedido você de viver tudo aquilo que eu planejei? Não deixe para depois. Não corra o risco de perder aquilo que eu preparei para você. Filho, eu vejo o que há dentro do seu coração. Eu conheço cada pensamento, cada fraqueza, cada dor que você carrega. Sei que há coisas dentro de você que precisam ser mudadas, mas deixa eu te perguntar algo. Você realmente quer ser transformado? Porque muitos dizem que querem mudança, mas no fundo não estão dispostos a pagar o preço. Querem um novo começo, mas sem abrir mão do velho caminho. Querem uma vida nova, mas sem abandonar aquilo que os prende ao passado. Querem crescimento, mas sem passar pelo processo. Filho, escute, a transformação que eu quero fazer em você começa dentro do seu coração. Você pede para eu mudar sua vida, mas eu te digo, antes de mudar sua vida, eu preciso mudar você. Antes de abrir novas portas, eu preciso preparar seu coração para entrar por elas. Antes de te entregar o que você tanto pede, eu preciso garantir que você saberá cuidar. A verdadeira mudança não acontece de fora para dentro. Ela começa por dentro e reflete em tudo ao seu redor. Mas para isso, você precisa estar disposto. Precisa deixar para trás tudo aquilo que te prende. Precisa abrir mão das desculpas. Precisa permitir que eu toque em áreas que você tem evitado. Sabe aquele medo que te paralisa? Aquela insegurança que faz você se sentir pequeno? Aquela voz na sua mente que diz que você não é capaz? Eu quero arrancar tudo isso pela raiz. Quero tirar de dentro de você tudo aquilo que não veio de mim. Quero reconstruir a sua identidade, restaurar sua fé, levantar você para viver aquilo que realmente foi criado para viver. Mas eu só posso transformar aquilo que você me entrega. Se você continuar segurando as mesmas velhas atitudes, os mesmos velhos pensamentos, as mesmas velhas desculpas, como eu posso fazer algo novo?
Filho, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de se render totalmente, sem reservas, sem medos. Porque quanto mais você resistir, mais tempo vai perder. Hoje escreva nos comentários: Senhor, eu me entrego para ser transformado. Quero ver quem realmente deseja mudança e está pronto para viver o que eu tenho para a sua vida. Filho, eu preciso que você pare e preste atenção. Porque existe algo que pode estar acontecendo na sua vida agora mesmo e você ainda não percebeu. Você pode estar no caminho errado. E sabe o que é mais perigoso? O caminho errado nem sempre parece errado no começo. Muitas vezes ele parece atraente, confortável, fácil. Parece a solução mais rápida, a decisão mais lógica, a escolha que faz mais sentido para o seu coração. Mas eu te pergunto, se esse caminho realmente fosse certo, por que sua alma continua inquieta? Você sente um vazio, mesmo quando conquista o que queria. Você tem momentos de felicidade, mas eles passam rápido e logo volta aquela sensação de que algo está faltando. Você sente que está andando, mas não chegando a lugar nenhum? Filho, isso não é normal. Isso é um sinal. Eu estou tentando te mostrar que esse não é o caminho que preparei para você. O caminho errado sempre vem disfarçado de facilidade. Ele sempre parece bonito à primeira vista, mas conforme você anda, começa a sentir o peso, a frustração, as consequências das escolhas erradas. E então, percebe que está preso em algo que nunca foi para ser seu. Mas eu sou um Pai misericordioso. Eu não te deixo sozinho, mesmo quando você se desvia. E hoje, eu estou aqui, mais uma vez, te chamando de volta para o lugar certo, porque ainda dá tempo, ainda há uma saída. Você só precisa ter coragem de admitir que precisa mudar de direção. Então, me responda agora. Vai continuar insistindo no que não vem de mim ou vai abrir mão do que te afasta do propósito? Filho, eu te criei para algo grande. Eu coloquei dentro de você dons, talentos, propósitos que vão muito além do que você imagina. Mas me responda, por que você tem vivido tão abaixo do que eu planejei? Você sente no fundo do seu coração que nasceu para mais. Você sabe que existe algo a mais esperando por você, mas ao invés de se levantar, você tem aceitado uma vida comum, uma vida sem propósito, uma vida que não reflete o que eu sonhei para você. Isso não pode continuar assim, porque eu estou te chamando para algo maior. Mas você precisa entender uma coisa: o que eu tenho para você não vai cair no seu colo. Você precisa agir. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa confiar mais em mim do que no seu medo. Você sente que é pequeno, que não é bom o suficiente, que não tem capacidade? Filho, quem te disse isso? Eu nunca disse que você não era capaz. Essas mentiras vêm do inimigo, porque ele sabe do potencial que há dentro de você. Ele sabe que se você realmente decidir confiar em mim e andar no seu chamado, ele não poderá mais te parar. Eu estou te chamando para algo maior. Mas só aqueles que se levantam e respondem ao meu chamado conseguem viver essa grandeza. E agora, filho, eu te pergunto, vai continuar fugindo ou vai finalmente se levantar para viver o que eu tenho para você? Escreva nos comentários: Senhor, eu respondo ao teu chamado. Quero ver quem realmente entendeu que nasceu para algo maior. Filho, eu sei que muitas vezes você se pergunta: vale a pena obedecer? Vale a pena seguir aquilo que Deus me pede, mesmo quando não faz sentido? E hoje eu quero te responder: vale mais do que você pode imaginar. A obediência não é sobre entender tudo. Não é sobre ver cada detalhe antes de dar um passo. É sobre confiar que eu sei o que estou fazendo, que eu sei para onde estou te levando, mesmo quando você não consegue enxergar. Você lembra de Abraão? Eu pedi para ele sair da terra onde morava, sem sequer dizer para onde ele iria. Você acha que foi fácil? Não foi. Mas porque ele obedeceu, se tornou pai de uma grande nação.
Você lembra de Pedro? Ele passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Mas quando eu disse para lançar a rede novamente, mesmo sem lógica alguma, ele obedeceu. E o resultado? Ele viu um milagre tão grande que as redes quase se romperam. Filho, você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar e obedecer. Porque quando você me obedece, você abre portas que estavam trancadas. Quando você me obedece, você recebe bênçãos que jamais conseguiria sozinho. Quando você me obedece, você vê o impossível se tornando realidade diante dos seus olhos. Mas aqui está o grande problema. Muitos querem as bênçãos da obediência, mas não querem obedecer. Querem que eu haja, mas continuam vivendo do próprio jeito. Querem meu favor, mas não querem abrir mão do que os prende. Querem os meus milagres, mas não querem dar o passo de fé. Filho, escute, a obediência libera aquilo que você tanto espera. Eu já te dei direções, eu já falei ao seu coração. Agora, a escolha é sua. Vai continuar questionando, esperando, adiando? Ou vai dar um passo de obediência e ver o que eu posso fazer na sua vida? Filho, você acha que tudo o que acontece na sua vida é apenas consequência do que você pode ver? Você acha que as batalhas que enfrenta são apenas circunstâncias normais? Não são. Existe um mundo espiritual ao seu redor e ele é muito mais real do que você imagina. O que acontece no invisível afeta diretamente o que acontece no visível. Suas lutas, seus medos, as dificuldades que surgem do nada, muitas delas não são apenas situações normais, são ataques espirituais. O inimigo não quer que você cresça, não quer que você se aproxime de mim, não quer que você descubra quem realmente é em mim. Por isso ele usa distrações, pensamentos, pessoas, situações para tentar te afastar do propósito. Você já percebeu como toda vez que decide buscar mais a mim, as coisas começam a dar errado? Como parece que o desânimo vem mais forte? Como surgem problemas para roubar sua atenção? Isso não é coincidência. É guerra espiritual. Mas aqui está a verdade que você precisa saber. Eu já te dei armas para vencer essa guerra. Eu já te dei autoridade para resistir ao mal. Eu já te equipei com tudo o que você precisa para não ser vencido. A oração muda realidades. O jejum fortalece o seu espírito. A minha palavra renova sua mente e te protege dos enganos do inimigo. Mas se você vive apenas no natural, se você só olha para o que seus olhos podem ver, você nunca vai entender o que realmente está acontecendo. E pior, vai continuar sendo afetado por forças que nem sabe que estão atuando contra você. Filho, chegou a hora de despertar. Pare de lutar com suas próprias forças. Comece a guerrear do jeito certo. Comece a usar as armas espirituais que eu te dei. Porque quando você se fortalece em mim, o inimigo não pode mais te tocar. Agora, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho lutar com as tuas armas. Quero ver quem realmente entendeu que a verdadeira batalha acontece no invisível. Filho, eu preciso que você entenda algo muito sério. O inimigo sabe quem você pode se tornar se permanecer no meu caminho. Ele sabe que, se você continuar firme, nada poderá te parar. E é por isso que ele faz de tudo para te desanimar, te confundir e te fazer desistir antes de alcançar aquilo que eu tenho para você. Ele não pode te impedir de receber as minhas promessas, mas ele pode tentar te convencer de que você não é digno delas. Então, ele sussurra mentiras ao seu coração. Você nunca vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você já errou demais. Não vale a pena continuar. E muitas vezes você acredita. Você aceita essas mentiras como se fossem verdades. Você deixa que elas tomem conta da sua mente e pouco a pouco vai desacreditando do propósito que eu coloquei na sua vida. Mas filho, quem disse que eu escolho os mais fortes? Quem disse que eu só uso aqueles que nunca erraram? Olhe para os heróis da fé.
Moisés achava que não sabia falar, mas eu o usei para libertar um povo inteiro. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas eu o transformei em rei. Pedro me negou 3 vezes, mas eu fiz dele uma rocha na minha igreja. Você entende? Não importa o que o inimigo diz. O que importa é o que eu digo sobre você. E eu te digo, você nasceu para algo grande. Você tem um propósito. Você não pode desistir agora. O inimigo quer que você pare, porque ele sabe que se você continuar, nada poderá te deter. Mas eu estou te chamando para ir além, para resistir, para não dar ouvidos às mentiras que querem te fazer parar. Você vai deixar o inimigo roubar o seu destino? Ou vai se levantar hoje e decidir que nada pode te afastar daquilo que eu preparei? Filho, muitos começam a caminhada, mas poucos chegam até o fim. Muitos sonham, mas poucos realizam. Muitos querem as bênçãos, mas poucos estão dispostos a perseverar até o final. E a diferença entre quem vence e quem desiste não está na força, na capacidade ou na sorte. A diferença está na perseverança. Os que vencem não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que continuam mesmo depois de falhar. Os que vencem não são aqueles que nunca choram, mas aqueles que enxugam as lágrimas e seguem em frente. Os que vencem não são os mais talentosos, mas aqueles que confiam que eu sou maior do que qualquer limitação. Filho, eu nunca te prometi que seria fácil, mas eu te prometi que estaria com você todos os dias, até o fim. Então me responda, por que você pensa em desistir? Se a caminhada está difícil, significa que você está no caminho certo. Porque os maiores desafios aparecem antes das maiores vitórias. O inimigo quer que você pense que não vai conseguir, mas a sua força não vem de você, vem de mim. As circunstâncias dizem que está demorando, mas eu te digo, o meu tempo é perfeito. O medo tenta te paralisar, mas eu te chamo para andar pela fé e não pela vista. A única coisa que pode impedir você de viver a vitória é desistir antes de alcançá-la. E agora, eu te pergunto, você é daqueles que vencem ou daqueles que desistem? Escreva nos comentários, Senhor, eu escolho perseverar até o fim. Quero ver quem realmente decidiu não parar até alcançar aquilo que eu prometi. Filho, por que você tem tanto medo? Porque mesmo sabendo que eu estou com você, ainda hesita, ainda duvida, ainda se segura quando eu estou te chamando para avançar? Eu já preparei algo grande para a sua vida. Já coloquei diante de você oportunidades, já tracei caminhos, já te chamei para viver além do que você imagina. Mas tem uma coisa que está te paralisando, e eu vejo claramente: o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de que as coisas não saiam como você espera. Filho, o medo é uma prisão. Ele te mantém estagnado, te impede de viver as promessas que eu já liberei sobre você. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver preso ao medo, você nunca vai dar o primeiro passo. Você sempre vai inventar desculpas, sempre vai encontrar um motivo para não agir, sempre vai esperar um momento perfeito que nunca chega. Mas, filho, a vitória não acontece para quem espera sentir coragem. A vitória acontece para quem decide avançar, mesmo sentindo medo. Lembra de Josué? Eu o chamei para liderar um povo inteiro e conquistar a terra prometida. Mas antes de qualquer coisa, eu disse a ele, seja forte e corajoso, não temas nem te assustes, porque eu sou contigo. Se ele tivesse esperado o medo passar, nunca teria conquistado nada. Mas ele obedeceu, confiou e avançou. E hoje, eu te pergunto, até quando você vai deixar o medo te paralisar? Até quando vai se esconder atrás da insegurança? Até quando vai adiar aquilo que eu já coloquei diante de você? Filho, você não precisa ver todo o caminho. Você só precisa confiar que eu estou nele, indo à sua frente. O medo pode até sussurrar, mas ele não pode te impedir se você decidir andar pela fé. Filho,
Eu sei que você já passou por momentos em que tudo parecia estar contra você. Momentos em que as portas estavam fechadas, em que os dias pareciam escuros, em que as forças pareciam acabar. E nesses momentos você se perguntou: onde está Deus? Será que Ele me abandonou? Mas, filho, escute, eu nunca te abandonei. Mesmo quando você não me sentiu, eu estava ali. Mesmo quando parecia que nada acontecia, eu estava trabalhando. Porque existe algo que eu quero que você entenda hoje. É nos momentos mais difíceis que a sua fé precisa ser maior. Crer quando tudo está bem é fácil. Confiar quando as portas estão abertas é simples. Ter fé quando tudo dá certo não é um desafio. Mas, filho, a verdadeira fé é testada no deserto. A verdadeira fé se manifesta quando você olha ao redor e não vê solução, mas mesmo assim decide acreditar. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Mas mesmo assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Lembra de Paulo e Silas? Estavam presos, acorrentados, mas ao invés de reclamarem, cantaram louvores dentro da prisão. E sabe o que aconteceu? As cadeias se romperam. Filho, quando você mantém sua fé no momento mais difícil, você destrava o sobrenatural na sua vida. O problema é que muitos desistem antes do milagre acontecer. Muitos olham para as dificuldades e concluem que eu não estou mais agindo. Mas eu te pergunto, você vai desistir agora ou vai confiar que eu ainda estou no controle? Aqueles que perseveram na fé veem o impossível se tornar realidade. Agora, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti mesmo nos momentos difíceis. Quero ver quem realmente entendeu que a fé não depende das circunstâncias, mas de quem eu sou. Filho, eu sei que você tem esperado. Sei que tem orado, que tem clamado, que tem pedido respostas. Mas eu te pergunto, você está pronto para esperar pelo meu tempo ou vai se desesperar e tentar resolver tudo do seu jeito? Porque, filho, o tempo da espera revela quem realmente confia em mim. Você já percebeu que os maiores milagres não acontecem no tempo da pressa, mas no tempo da paciência? Abraão esperou anos pela promessa de um filho. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador do Egito. Moisés precisou atravessar o deserto antes de conduzir meu povo à terra prometida. E você acha que será diferente com você? Eu sei que você quer tudo agora. Sei que sua carne se impacienta, que sua mente cria atalhos, que sua vontade é de resolver as coisas na força do braço. Mas, filho, se você não aprender a esperar, pode acabar pegando algo fora do tempo e sofrendo consequências que não precisaria sofrer. Não adianta pedir uma bênção se você não estiver preparado para segurá-la. A espera não é um castigo. A espera é o tempo da preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, eu estou moldando seu caráter, alinhando sua fé, fortalecendo sua confiança em mim. Mas, filho, cuidado, porque muitos se perdem na espera. Muitos começam bem, mas quando o tempo passa, desanimam, murmuram, tentam pegar atalhos e no fim perdem o que eu tinha preparado porque não souberam esperar com obediência. Então, eu te pergunto hoje, você realmente confia em mim? Ou só confia quando as respostas chegam rápido? O teste da paciência revela a sua obediência, e os que permanecem firmes, esses sim, verão minhas promessas se cumprirem. Filho, eu já preparei coisas grandes para você. Já liberei promessas sobre sua vida. Mas agora, eu preciso te fazer uma pergunta séria. Você está pronto para receber ou está prestes a perder aquilo que eu te dei? Porque sim, as bênçãos podem ser perdidas. Muitos acham que, só porque eu prometi, automaticamente vão receber. Mas não é assim que funciona. Promessa não é posse. O que eu prometo está garantido, mas para receber, você precisa fazer a sua parte.
Sabe por que algumas pessoas não recebem o que tanto pedem? Porque não estão preparadas, porque não querem largar o que precisa ser deixado para trás, porque estão distraídas demais com o mundo para perceber o que eu já coloquei diante delas. Filho, não basta orar pedindo bênçãos. Você precisa estar alinhado comigo, para que quando a bênção chegar, você saiba segurá-la. O que aconteceu com Esaú? Ele tinha o direito da bênção, mas por um momento de fome, desprezou o que era seu e perdeu para sempre. O que aconteceu com Saul? Eu o escolhi como rei, mas sua desobediência o fez perder tudo. Agora eu te pergunto, o que pode estar te impedindo de segurar o que eu quero te entregar? Talvez seja o medo, talvez seja o pecado, talvez seja a sua falta de posicionamento. Filho, se você não agir agora, pode ver a bênção escorrendo pelos seus dedos. Não brinque com o que eu te dei. Não desperdice a oportunidade. Não ache que sempre haverá uma nova chance, porque algumas bênçãos são únicas, e se você não estiver pronto, elas passam e não voltam. Então, o que você vai fazer? Vai continuar esperando o momento perfeito ou vai se levantar agora e agir em fé? Escreva nos comentários: Senhor, eu me posiciono para receber a tua bênção. Quero ver quem realmente entendeu que não pode mais perder tempo. Filho, eu tenho te dado tanto, tenho derramado sobre a sua vida bênçãos que você nem percebe. Tenho sustentado você em momentos que você nem imagina. Mas me diga, será que você realmente valoriza o que tem? Porque muitos só aprendem a dar valor depois que perdem. Muitos vivem reclamando do que não têm, enquanto ignoram tudo o que já receberam. Você ora pedindo mais, mas tem sido grato pelo que já tem? Você clama por novas oportunidades, mas tem sido fiel com as que eu já te dei? Você pede que eu faça coisas grandiosas, mas tem reconhecido os pequenos milagres que acontecem todos os dias na sua vida? Filho, o que não é valorizado é perdido. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Eu os tirei do Egito, os alimentei no deserto, cuidei deles dia e noite. Mas em vez de agradecerem, murmuraram. Em vez de confiarem, reclamaram. Em vez de reconhecerem o que tinham, desejaram voltar para a escravidão. E o que aconteceu? Eles perderam a terra prometida. Sabe por que muitas pessoas perdem suas bênçãos? Porque não souberam dar valor quando as tinham. Porque estavam tão ocupadas, reclamando do que faltava, que não viram o que já estava nas mãos delas. Filho, eu te pergunto hoje, o que você tem deixado de valorizar? Será sua família, seu trabalho, sua fé, sua saúde, as pequenas coisas que parecem simples, mas que um dia você pode perceber que eram, na verdade, grandes presentes? Não espere perder para entender o valor do que eu te dei. Não espere que seja tarde demais para querer recuperar. Filho, preste atenção, porque o que eu vou te dizer agora é sério. Nem sempre haverá uma segunda chance. Você tem vivido como se tivesse todo o tempo do mundo, como se sempre houvesse um amanhã, como se pudesse adiar decisões importantes porque, de alguma forma, tudo se resolverá mais tarde. Mas quem te garantiu o amanhã? Quem te prometeu outra oportunidade? Filho, o tempo é um presente que você não controla. E muitas pessoas já aprenderam isso da maneira mais dolorosa. Lembra de Esaú? Ele acreditou que poderia vender sua primogenitura e depois pegá-la de volta. Mas quando percebeu o que havia perdido, já era tarde demais. Lembra das 5 virgens tolas? Elas acharam que poderiam buscar azeite a qualquer momento. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. Lembra de Judas? Ele teve tantas chances de se arrepender, mas escolheu adiar. E quando finalmente entendeu o erro, já não havia mais volta. Filho, a vida é feita de oportunidades, mas nem todas se repetem. Hoje eu estou te chamando para despertar. Eu estou te dando mais uma chance de fazer o que precisa ser feito, de tomar a decisão certa, de mudar a direção da sua vida antes que seja tarde. Não adie mais o que eu já pedi para você fazer.
Não brinque com o tempo. Agora escreva nos comentários: Senhor, eu escolho agir agora. Quero ver quem realmente entendeu que algumas oportunidades nunca voltam. Filho, você já parou para pensar no que eu tenho preparado para você? Já imaginou o quanto eu quero fazer na sua vida? O quanto eu quero te levar além? O quanto eu desejo que você experimente tudo o que planejei desde o início? Mas aqui está algo que você precisa entender. Eu só posso agir quando você decide confiar em mim. Eu não posso te forçar. Eu não posso te obrigar. Eu não posso te carregar para o seu destino sem que você queira ir. Porque eu te dei algo precioso, o poder de escolher. E hoje eu estou te chamando para tomar uma decisão. Você quer continuar vivendo do seu jeito, do seu ritmo, com seus medos e inseguranças? Ou vai finalmente me entregar o controle e deixar que eu te guie para algo maior? Porque, filho, o maior inimigo da promessa não é o diabo. O maior inimigo da promessa é a indecisão. O tempo passa e você continua esperando um sinal maior, um empurrão mais forte, uma garantia absoluta antes de agir. Mas a fé não funciona assim. A fé não espera tudo estar perfeito para se mover. A fé não precisa enxergar para acreditar. A fé não fica paralisada entre duas escolhas, porque ela já sabe que o melhor caminho sempre será o que eu indicar. Filho, eu já te chamei. Eu já coloquei algo grande diante de você. Mas se você não decidir, você pode perder. Então, me responda agora. O que você vai escolher? A dúvida ou a obediência? O medo ou a confiança? A sua vontade ou o meu propósito? Filho, eu sei que há momentos em que tudo parece perdido. Momentos em que você olha ao redor e não vê saída. Momentos em que sua mente grita que não há solução, que é tarde demais, que não há mais esperança. Mas escute com atenção. Nada é impossível para mim. Eu já entrei em situações que pareciam sem volta. Já abri portas que ninguém podia abrir. Já curei doenças incuráveis. Já restaurei lares destruídos. Já levantei aqueles que o mundo havia jogado no chão. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que transforma o impossível em testemunho. Lembra de Lázaro? Ele já estava morto há 4 dias, mas quando eu cheguei, a morte teve que recuar. Lembra do Mar Vermelho? O povo de Israel estava cercado, sem saída, mas quando eu agi, as águas se abriram. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ele foi lançado no meio dos predadores, mas eu fechei a boca dos leões e o tirei de lá sem um arranhão. Filho, eu não mudei. O mesmo Deus que operou nesses dias ainda opera hoje. Mas há algo que todos esses milagres tiveram em comum. Eles aconteceram para aqueles que confiaram. Eu não posso agir onde há dúvida. Eu não posso operar onde há medo. Eu não posso fazer milagres para aqueles que só acreditam no que os olhos podem ver. Então, me responda, você realmente crê que eu posso mudar sua situação? Porque, filho, se você confiar, eu vou agir. Se você me entregar esse problema, eu vou reverter. Se você decidir andar pela fé, eu vou abrir portas onde não existem. Nada está perdido. Nada está além do meu poder. Apenas confie e veja o que eu posso fazer. Agora, escreva nos comentários: Senhor, eu confio que tu podes transformar o impossível. Quero ver quem realmente acredita no poder do meu nome. Vamos fazer uma prece. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. E hoje, Pai, eu venho a Ti de coração aberto para buscar a Tua direção, a Tua força e o Teu cuidado, pois não quero perder aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Pai, eu reconheço que muitas vezes fui distraído, muitas vezes deixei de ouvir a Tua voz, muitas vezes preferi seguir os meus próprios caminhos ao invés de Te obedecer.
Eu sei que o Senhor já me deu sinais, já me mostrou o caminho, já falou ao meu coração, mas quantas vezes eu ignorei ou hesitei em agir? Perdoa-me, Senhor, perdoa a minha falta de atenção, perdoa a minha teimosia, perdoa a minha demora em obedecer à Tua voz. Senhor, eu sei que existe uma grande batalha espiritual acontecendo. Sei que o inimigo tem tentado me desviar do propósito, colocando medos, dúvidas, inseguranças e distrações no meu caminho. Ele quer que eu acredite que eu não sou capaz, que eu não sou escolhido, que eu não tenho forças para avançar. Mas hoje, Pai, eu rejeito todas as mentiras do inimigo em nome de Jesus. Eu declaro que eu sou Teu, que fui chamado para um propósito maior e que nada poderá me impedir de viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Meu Deus, ajuda-me a reconhecer as oportunidades que o Senhor já colocou diante de mim. Que eu não seja como aqueles que perderam suas bênçãos porque não souberam valorizar o que tinham. Que eu não seja como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um momento passageiro. Que eu não seja como o povo de Israel, que murmurou no deserto e perdeu a terra prometida. Que eu não seja como Judas, que teve tantas chances de se arrepender, mas escolheu tarde demais. Pai, hoje eu entendo que o tempo está passando mais rápido do que eu imagino. Eu não quero mais viver de adiamentos. Não quero mais empurrar para amanhã as decisões que eu preciso tomar hoje. Não quero acreditar na falsa ideia de que sempre haverá uma segunda chance, porque sei que algumas oportunidades são únicas, e se eu não agarrá-las, nunca mais voltam. Por isso, Senhor, hoje eu te entrego a minha vida por completo. Eu abro mão da indecisão, abro mão do medo, abro mão da dúvida. Eu decido confiar no Teu tempo e obedecer à Tua voz. Senhor, ajuda-me a vencer o medo que me impede de avançar. Eu sei que Tu tens algo grande para a minha vida, mas preciso dar um passo de fé. Que eu não olhe para as dificuldades, que eu não me prenda às circunstâncias, que eu não me paralise diante dos desafios, porque Tu és um Deus que reverte situações impossíveis, Tu és um Deus que transforma realidades, Tu és um Deus que muda histórias. Pai, eu oro para que a minha fé seja forte nos momentos mais difíceis, nos dias em que eu não entender o que está acontecendo, nos dias em que tudo parecer dar errado, nos dias em que eu me sentir sozinho e desamparado, que eu lembre que o Senhor está comigo. Assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, com José na prisão, com Davi no deserto, com os discípulos na tempestade, eu sei que o Senhor também está comigo. Senhor, dá-me paciência para esperar o tempo certo das Tuas promessas. Sei que a espera não é um castigo, mas uma preparação. Sei que o Senhor não se atrasa, mas trabalha em silêncio para me moldar e me fortalecer. Então, Pai, que eu não perca a minha bênção por falta de paciência, que eu não estrague os Teus planos por querer apressar o que precisa de tempo. E acima de tudo, Senhor, ajuda-me a tomar a decisão certa. Que eu não seja como aqueles que ficam em cima do muro, que vivem indecisos, que sabem o que precisam fazer, mas não têm coragem de agir. Hoje eu decido confiar em Ti. Hoje eu decido obedecer. Hoje eu decido segurar firme na Tua mão e seguir adiante sem olhar para trás. Pai, eu creio que os que confiam no Senhor nunca são envergonhados. Eu creio que Tu tens um futuro maravilhoso para mim. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, eu declaro com fé, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Eu vou viver todas as promessas que o Senhor preparou. Senhor, eu sei que Tu tens algo grande para mim. Sei que o Senhor não me chamou para viver uma vida pequena, limitada, sem propósito. Sei que fui criado para algo maior, para um propósito eterno, para algo que vem diretamente do Teu coração. Mas, Pai, se existe algo dentro de mim que ainda me impede de viver esse propósito, mostra-me. Se há medos escondidos, inseguranças, crenças erradas, ensina-me a confiar em Ti. Se há prisões espirituais, correntes invisíveis que me seguram, quebra-as agora, em nome de Jesus.
Senhor, Tu és um Deus que transforma vidas, Tu és um Deus que muda destinos, Tu és um Deus que reescreve histórias. E hoje, Pai, eu entrego a minha história em Tuas mãos. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder, que os dias de dúvida sejam substituídos por fé, que os dias de medo sejam trocados por coragem, que os dias de fracasso sejam transformados em vitória. Porque eu sei, Senhor, que quando eu confio em Ti, o impossível se torna possível. Sei que as portas que precisam se abrir, o Senhor abrirá. Sei que as respostas que eu tenho buscado, o Senhor trará no tempo certo. Senhor, eu também oro por aqueles que estão nesta mesma caminhada, por aqueles que estão lutando para não desistir, por aqueles que estão esperando por um milagre, por aqueles que mesmo em meio às dores e desafios decidiram permanecer firmes. Dá-lhes força, Pai, fortalece-os, renova suas esperanças, levanta aqueles que estão cansados e que juntos possamos caminhar com fé, sabendo que nossa vida está nas mãos do Deus que nunca falha, que nunca se atrasa, que nunca abandona os seus filhos. Hoje eu declaro: o meu destino está selado nas mãos do Senhor. Nada vai me tirar do Teu propósito, nada vai me impedir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio, eu recebo e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.